Bora começar então, porque o Ministério Público e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro esperam divulgar ainda nesta segunda-feira uma lista completa com detalhes sobre os mortos na operação da Polícia Civil na favela do Jacarezinho na última quinta-feira. A mais letal de toda a história das forças de segurança do Estado. No final de semana, depois de mais de 48 horas, a Polícia do Rio de Janeiro divulgou uma lista somente com os nomes das vítimas fatais, sem a devida qualificação ou informações mais precisas de cada uma delas. A Polícia Fluminense insiste em dizer que todos os mortos tinham ligação com o tráfico de drogas. Dos 27 supostos bandidos, de acordo com a polícia, 25 tinham anotações e antecedentes criminais. E 2 eram diretamente ligados ao tráfico no Jacarezinho. No entanto, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a OAB do Rio de Janeiro rejeitam essa informação e alegam que entre as vítimas há inocentes que não tinham qualquer ligação com o crime. Vini, pelas redes sociais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, parabenizou a ação dos policiais, né? É isso, Paulo. Parabenizou a ação dos policiais, criticou o tratamento dado pela mídia aos supostos criminosos mortos na operação e também lamentou e prestou uma homenagem ao único policial que também perdeu a vida nesta operação. Vamos ao tweet, então, do presidente Jair Bolsonaro para detalhar um pouquinho o que ele falou, né, sobre essa ação no Jacarezinho. Disse o presidente pelas redes sociais, então, abre aspas, ao tratar como vítimas traficantes que roubam, matam e destroem famílias, a mídia e a esquerda os iguala ao cidadão comum, honesto, que respeita as leis e o próximo. É uma grave ofensa ao povo, que há muito é refém da criminalidade. Parabéns à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nossas homenagens ao policial civil André Leonardo, que perdeu a vida em combate contra os criminosos. Será lembrado pela coragem, assim como todos os guerreiros que arriscam a própria vida na missão diária de proteger a população de bem. Que Deus conforte os familiares. E aí, Paulo Matias? A OAB, o Ministério Público, a Defensoria, como você disse, também o STF, a Procuradoria-Geral da República, estão acompanhando aí de perto, né, os desdobramentos aí das investigações dessa ação fora do país. A ONU também, a Human Rights Watch e a Anistia Internacional também cobram uma investigação célere, autônoma, independente, que traga também a verdade sobre tudo que aconteceu na favela do Jacarezinho na semana passada. E nós temos, também a gente pode botar já na nossa tela também, uma manifestação do Observatório de Direitos Humanos do CNJ, que inclusive é assinada por alguns artistas, como Wagner Moura e a cantora Daniela Mercury. Eles dizem o seguinte, ó: a grande mídia, as redes sociais, as denúncias dos moradores revelam sólidos indícios de prática de execução sumária e de abuso de poder por agentes estatais, cuja atuação deveria se pautar estritamente por ditames legais e constitucionais. A execução sumária de pessoas rendidas, invasão de domicílios sem ordem judicial, alterações nas cenas dos crimes, uso desproporcional da força e tortura não se coadunam com o Estado de Direito e aproximam a atuação de agentes policiais daquela esperadas de fora da lei, diz aí esta nota, né, do Observatório de Direitos Humanos do CNJ. Perfeito, Vini, resumiu bem aí tudo o que está acontecendo em relação a essa operação policial no Rio de Janeiro, que está dando o que falar. Ô Zé, eu quero começar contigo. Essa pauta de um enfrentamento mais firme à bandidagem, dessa questão toda envolvendo a segurança pública, foi a pauta que elegeu o Bolsonaro, né? E esse assunto vem para ser debatido no Congresso Nacional e aqui em Brasília. Em primeiro lugar, nós temos que evidenciar aí a coragem do presidente, que não foge de temas polêmicos, né? Qualquer outro governante ficaria pisando em ovos porque perde eleitor daqui e dali. Ele não. Ele vai na coerência, inclusive ele fez esse debate. Veja bem, Paulo, que os policiais estavam em uma missão oficial, autorizada pela Justiça, e se houve excessos, e quem cometeu excessos deve ser julgado, né? Mas o que aconteceu foi um apedrejamento aos policiais. A eles não caberia não participar da operação. Se na hora lá um policial dissesse, eu não vou subir, eu não vou nessa operação,
ele seria punido, ou seja, é uma obrigação. E a gente vê que a polícia sempre foi uma atividade de risco, por isso recebe uma gratificação especial de risco. Só que ninguém conta ainda sobre o grande risco que está sendo acrescentado aos policiais, que é o risco jurídico. Eu conheço policial que vendeu a própria casa para se defender de um processo onde ele matou um traficante. Veja bem, não é a polícia que paga os advogados dos policiais. Então, é um risco físico, um risco de vida e um risco jurídico muito grande. E virou moda defensores de direitos humanos defenderem o outro lado, ou seja, os bandidos, de qualquer maneira, sem o julgamento também. Se é uma guerra, você tem que dizer de que lado está. Esta operação legal, os policiais que participaram são obrigados, quando vão para uma operação, é preciso definir ali a investigação e depois avaliar. Mas não, já houve um apedrejamento de policiais cumprindo, repito, uma obrigação, uma operação legal autorizada. Perfeito, Zé. Joel, dá para cravar que não eram bandidos? Nem para um lado nem para o outro, Paulo. Eu realmente não entendo o debate que se cria, a polêmica que se cria ao redor disso, porque é uma polêmica artificial. Um lado jurando que é uma chacina, porque inocentes foram mortos, não tem indício, não tem prova disso ainda. E o outro lado jurando que não. Com certeza todas as mortes foram em combate dentro da lei. A questão é simples e está além de polêmica. Se as mortes foram em combate, eram contra os policiais atiraram em pessoas armadas, óbvio que está justo. Se tem uma operação policial acontecendo e tem um sujeito com um rifle, é óbvio, um fuzil, é óbvio que o policial pode e tem que atirar nele, porque isso é um risco ali, tem que ser combatido, tenha ele o passado que for. Ao mesmo tempo, se tem um cara rendido, deitado no chão, já entregue, é óbvio que o policial não pode atirar e executá-lo, tenha ele a ficha criminal ou o passado que for. Então, não é uma questão tão polêmica assim, é uma questão que depende apenas de apuração para ver como é que foi essa operação. Infelizmente, a gente sabe que está difícil fazer apuração, os corpos foram mexidos, isso é da parte da polícia, da parte da gangue do tráfico, também não deixam fazer apuração lá dentro, porque o território é deles e não sei o quê, então talvez nunca venhamos a saber. Agora eu tenho certeza, quem usa o discurso da chacina está falando sem provas, e quem usa o discurso de que não, a polícia com certeza acertou, também está falando sem provas. Sabe por quê? Porque a gente sabe que sim, infelizmente, forças policiais matam inocentes também. Eu pego o exemplo do próprio Rio de Janeiro, ano passado, João Pedro Matos, um jovem de 14 anos, totalmente inocente, sem passagem nenhuma, que a polícia disse que um traficante tinha pulado dentro da casa dele, ele terminou morto, ele estava deitado na sala de casa. Enfim, a gente sabe que erros acontecem, a gente sabe que infelizmente a penetração do crime organizado dentro das polícias, por exemplo, a gente não vê operações como essa dentro de territórios controlados por milícias. Milícias são crime organizado também. Então, são coisas que sim, a polícia tem que ser questionada, tem que ser pressionada e tem que ser investigada. Agora, tratar como criminoso o policial que está ali fazendo o seu trabalho, de jeito nenhum. Só vai ser tratado como criminoso se de fato tiver agido de maneira criminosa. Eu não vi prova nenhuma ainda de execução. Mas também acho muito difícil que isso venha a ser devidamente investigado. Perfeito. Adrilis, a gente não sabe quem são as pessoas, né? Como o Joel bem disse. Mas tem um fato na história que a gente sabe. O policial foi morto primeiro. E aí depois os outros foram mortos, né? Olha, as imagens que a gente viu na mídia são de uma clareza quase que, enfim, aterradora. A gente viu bandidos subindo em casa, subindo em tetos, armados até os dentes. A gente viu, como você bem disse, a gente percebe que o bandido matou o primeiro policial. A gente vê exatamente a percepção de uma reação policial a um levante de bandidos que estavam atirando neles. Ou seja, eu acho que o que é passível de polêmica é o endosso quase que imediato a uma espécie de bandidolatria que a mídia brasileira faz e é um ataque sistemático às forças policiais. A indignação de algumas apresentadoras, de alguns jornalistas em relação às forças policiais que fizeram uma operação eventualmente letal a criminosos é uma coisa muito estarrecedora. Parece que existe no Brasil uma espécie de leniência e complacência, de afago a criminosos em detrimento ao uso discricionário da força de policial, que eventualmente, numa operação de inteligência, quando é recebida a bala, a inteligência cessa de existir, você responde à bala. A inteligência se manter vivo tentando matar quem quer te matar.
Ou seja, eventualmente parece muito sintomático, por exemplo, que haja dias atrás uma chacina de crianças e que teve muito, mas muito menos apreço, muito menos impacto na mídia que a chacina de eventuais bandidos. Ao que tudo indica, as pessoas mortas ali foram bandidos. E isso tem uma espécie de cultura progressista por trás disso, que quer achar que o bandido é sempre uma vítima social, que quer se colocar no lugar do povo para colocar um princípio de revolução contra o status quo e que o bandido vítima social seria a principal vítima nesse sentido. Só que ao se colocar do lado do povo, eles se esquecem, esses pseudo-progressistas, jornalistas, intelectuais, que o povo dá quase que ampla e restrita endosso às forças policiais que matam bandido, porque a questão da bandidagem é uma questão de índole. A maioria da população pobre e vítima social no Brasil não é bandido, trabalha honestamente. E aí vem as mesmas forças pseudo-progressistas, a ONU, a Human Rights Watch, outras entidades de direitos humanos, que sem nenhum tipo de investigação prévia já fala. A gente tem que ver, isso aqui é uma chacina, uma coisa horrorosa, mas ninguém fala. Quase ninguém fala das crianças mortas lá em Santa Catarina, porque são brancas, são de classe média alta, ou seja, a população percebe que existe e há, de fato, e o Bolsonaro sabe disso, por isso que ele enalteceu as forças policiais, uma espécie de bandidolatria nesse clima de pseudo-progressismo que a gente vive não só no Brasil, como no mundo, que demoniza quem protege de fato a população. É essa a polêmica, Joel. É a demonização precoce das forças policiais e o enaltecimento de bandidos que seriam vítimas sociais em vida e em morte. Adriles, o ponto que você não considera é que, primeiro, não é de hoje que a gente sabe que existe, inclusive, presença de crime organizado dentro das polícias. Mas o que tem a ver isso? Não é de hoje. Não é de hoje. Calma, não tô ninguém falando em chacina aqui. Não é de hoje. Você tá levando o assunto para outro ponto. Não é de hoje que a gente sabe que muitas vezes a polícia exerce a violência de forma ilegítima. E você que se diz um defensor da liberdade tem que ser o primeiro a se preocupar. Dizer, opa, peraí. Nesse caso, vamos comentar esse caso especificamente. Você que se diz um defensor da liberdade. Policial, você nesse assim? Caso, Adriles, posso terminar? Você que se diz um grande defensor da liberdade tem que ser o primeiro a dizer, opa, peraí. Morreram 20 e tantas pessoas, morreu um policial. O que aconteceu aqui não era para ter acontecido. Não. A morte de um policial é sempre trágica. Não digo isso. A morte de um policial é sempre trágica. Então temos que averiguar, é óbvio que tem que investigar. E acho que a gente deve estar de acordo, Adriles. Acho que até você concordaria que se um bandido está armado, uma pessoa, nem precisa ser bandido, uma pessoa está armada na frente de um policial, o policial pode atirar. Evidente que pode. Também concordamos que se uma pessoa já está rendida, mesmo que seja um bandido, o policial não pode executá-la. Acho que a gente está de acordo nisso. Se fez isso, errou. Se fez isso, cometeu um crime. Se fez isso, cometeu um assassinato. Precisa ser investigado. Todo homicídio nesse país precisa ser investigado. Não é diferente. Não, homicídio pode ser justo. Homicídio pode ser justificado. Homicídio não quer dizer que foi ruim. Adriles, peraí. Homicídio não quer dizer que foi ruim. Homicídio quer dizer uma pessoa matou outra. Pode até ter sido justificado, mas terá que ser investigado. Nenhum homicídio pode passar sem investigação. Sabe qual que é o problema da sua fala, Joel? É que você dá como pressuposto que a mídia está fazendo um trabalho justo de investigação. Não, a maioria das pessoas envolvidas na mídia estão atacando, criticando. Olha as falas dos artistas, criticando, artista atacando. É uma coisa, jornalista é outra. É tudo farinha do mesmo saco. Jornalista, você pega as notícias artista, influenciador, juiz, atacando, criticando e demonizando a priori, fazendo o que você queria que fizesse, não fazendo o que você queria que fizesse. Concordo, tem uma demonização a priori. Demonizando as forças policiais. Existe uma cultura pseudo-progressista do Brasil, que não é desde hoje, é desde sempre, demoniza as forças policiais em nome de um tipo de bandidolatria, e é muito aterrador ver isso nas grandes emissoras, nos maiores jornais do país, que a priori fazem exatamente o oposto que você está dizendo. Não estão investigando, eles estão demonizando. E outra coisa, simplesmente. Vamos combinar então, André, vamos concordar. Você tem uma coisa é a investigação. Uma frase que você vai concordar. Uma coisa, sério, só um segundo. Uma coisa é a investigação profunda, outra coisa é negar o bom senso. Quem vê as imagens de bandidos armados até os dentes, com fuzis, entrando em casas, entrando em tetos, reagindo de maneira truculenta à polícia, dizer que a polícia agiu de maneira truculenta e fez uma chacina, sinto muito. Você tá cegando pra própria realidade visível. Olha, a própria Rede Globo falou, esse suspeito, o cara armado até os dentes. A própria Rede Globo colocou uma mulher lá, chorando pro seu filho, e não investigou que essa mulher, um dia antes, estava com um fuzil na mão, fazendo loas a bandidos, a jovens assassinos. Ou seja, Joel, um negócio assim. É bom senso, Não, eu só queria colocar aqui na nossa conversa alguns pontos que eu acho que é importante a gente destacar. O primeiro é o seguinte:
Eu não vou entrar nesse negócio de bandido bom é bandido morto. Eu acho que isso aí é um empobrecimento do debate. Eu acho que a gente tem que ter um debate um pouco mais de alto nível. O primeiro ponto que é importante a gente ressaltar é o seguinte: nenhuma morte de nenhum ser humano, seja lá qual for, é motivo de comemoração pra ninguém. Tá perdendo um ser humano. Se esse ser humano morreu porque era um bandido, é porque foi um ser humano que veio pra Terra pra fazer maldade, só fazer coisas ruins, só praticar questões que prejudicam o outro. É inversão moral, né? Não, eu entendo. Calma que eu vou chegar onde você tá querendo. Eu só tô querendo pontuar que é o seguinte: morte é morte, meu. Claro. E se esse cara morreu porque era um bandido, a sociedade falhou de algum jeito. Eu não tô olhando o policial atirando, eu tô vendo porque, cara, o cara era bandido. A sociedade falhou? A nossa sociedade falhou de alguma forma. Eu não sei se é a sociedade. Deixa ou é a índole da pessoa que falhou? Porque a sociedade funciona apesar da pobreza. Apesar da pobreza, ela funciona. Mas de alguma maneira, Adriles, nas periferias você tem menos oportunidades. Social, né, Adriles? E as pessoas também. Aí eu concordo com o que o Adriles está dizendo. Não cola. A maioria da população é pobre e trabalhadora. Se você deixar eu concluir, eu te agradeço. Vamos lá. Eu ouvi vocês aqui calado, pessoal. Posso só terminar o raciocínio aqui, porque senão fica chato, né? Vamos ouvir? Então eu tô querendo dizer o seguinte: qualquer morte nessa discussão e nesse tema, a gente precisa lamentar porque, de alguma maneira a gente errou nesse processo. Mas eu lamento mais a morte do policial. Eu não estou aqui, Adriles, colocando quem eu lamento mais. Eu simplesmente estou colocando aqui que eu queria que isso não estivesse acontecendo. É só isso. Claro. Esse é o ponto. Essa é a diferença. Então nós concordamos. Então nós concordamos. Em alguma medida, mas a morte do Adriles, não só fica o Adriles show. Espera um pouquinho. As pessoas concluíram o raciocínio. Você fala 3 minutos e eu aqui ouvindo você atentamente. Então, por favor, é importante que a gente possa conversar aqui, porque senão quem está nos ouvindo não entende nada. Eu vou tentar voltar aqui no meu raciocínio que eu estou dizendo, que é o seguinte: esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa abordar é o seguinte: ninguém sabe nada ainda do que se passou lá. Nada. Informações. Nada. Tudo é achômetro. Não acho não. Tudo é achômetro, ninguém sabe. Hoje talvez divulguem mais informações com nomes completos. Eu não arrisco dizer que não houve nenhum inocente morto ali. É outra coisa. Não arrisco. Isso é outra coisa. Eu vejo gente cravando que, todos eram bandidos. O confronto é importante também, Eu não cravo isso. Outra coisa. E o outro ponto que a gente não pode cravar é que essas operações são bem-sucedidas se matam. Eu não acho que uma operação policial é bem-sucedida se ela mata. Pra mim tem que ir preso, na cadeia. E aí mesmo sim mudar o regime. A gente não tem pena de morte no Brasil, Exatamente, né, mudar o regime penal brasileiro, porque aí o cara sai em 2 minutos, em 5 dias o cara sai, 10 dias, 1 ano, o cara saiu e acabou. Esse eu acho que é o ponto do debate que a gente precisa fazer. Essa missão... Posso pontuar? Por favor. Paulo, essa missão tinha como objetivo executar 21 mandados de prisão, né? Ela conseguiu 3 realmente apreendeu e prendeu. Outros 3 que tinham mandado expedido foram mortos aí durante as circunstâncias. E o resto a gente realmente não sabe ainda, não tem informação de quem era e o que aconteceu. Adriles, a gente está plenamente de acordo. Quem está condenando a polícia, existe gente que tem essa tendência de condenar imediatamente a polícia. É óbvio que está agindo de maneira... Óbvio que é totalmente injusto. Da mesma maneira, Adriles, conhecendo também o histórico problemático que sim existe dentro das polícias, quem celebra a morte, sai cravando que é bandido, que é CPF cancelado, rindo, achando graça, essas pessoas também estão cometendo injustiças. E você mesmo pode estar cometendo uma injustiça se tiver um inocente morto nessa história. E aí? Você vai lamentar a morte desse inocente ou você vai celebrar a morte de um inocente? Eu não disse Eu te mostro aqui dezenas de inocentes mortos ao longo do ano passado. Isso acontece, isso é um problema real. Isso tem que ser enfrentado. Mas são exceções, só que isso não é... Eu concordo que são exceções. Trata-se exceção como regra. Não, mas ninguém... Esse é o problema. Eu tô 100% com você, Adriles, se você me disse, tá bom, mas as pessoas pegam isso pra condenar a polícia enquanto tal, pra dizer que todo policial é bandido, não sei o que. É óbvio que não é verdade. É óbvio que não. E é óbvio que a polícia é fundamental pra gente manter uma sociedade minimamente operante. Agora, se você se cega, fecha os olhos para sim, existe um histórico de abusos, sim, existe muita violência praticada de maneira injusta, sim, existe o problema de execução, sim, existe o problema de milícias. Você fecha o olho para isso, você fica com uma análise parcial e de torcedor, e não uma análise de que tenta entender o problema. A questão é que você coloca a exceção. É velho problema da esquerda, colocar a exceção como regra. É lógico que existem maçãs podres na força policial, mas 99% da força policial, primeiro, são heróis, são pessoas que carregam a farda, que ganham pouco, são mal treinados, que vão lá e enfrentam uma criminalidade truculenta, agressiva, incisiva, que domina as favelas do Rio de Janeiro com a ajuda
subreptícia da justiça, que proíbe, que cerceia operações policiais em morros. E eu acho sim, eu lamento mais a morte do policial, Paulo, por uma questão muito simples. O policial estava fazendo o seu legítimo uso de uma força para fazer justiça contra bandidos. Quando você mata numa operação policial o bandido, aí sim é um efeito colateral de uma truculência que ele mesmo promoveu. E, Joel, pessoas que foram rendidas, pessoas que levantaram os braços, eventualmente essas foram presas. Agora, uma coisa é você dizer isso que a gente ninguém não sabe, né? Não investigou, nada. não sabemos ainda. Não investigou, você não sabe nem os nomes. Calma. Uma coisa eu discordo fundamentalmente do que o Paulo falou. Não dá pra dizer que você não sabia nada daquele. A gente viu com os nossos olhos bandidos armados até os dentes, reagindo, subindo as favelas, reagindo a uma operação policial. Sim. E numa operação, a inteligência realmente ela fica em segundo lugar. Você tem que matar para não ser morto. Se houve abusos, se houve algum tipo de eliminação sumária, volto a dizer, Joel, é uma exceção. O problema é que a mídia, como você trata, só para concluir, trata a exceção como regra e demoniza toda a força policial em nome de uma defesa subreptícia a toda a força criminosa. Você tá falando de uma inversão de valores moral completa. O cara com a arma não tem outra solução. O policial tem que ir para cima. O meu ponto não é esse. O meu ponto é, desses 27... será que havia alguém que estava ali no meio, que não tem nada a ver com isso e perdeu a vida por causa disso? É só isso. Tem que apurar. É só isso. Mas o meu problema confuso é o seguinte, as pessoas tratam a exceção como regra. A maioria dos policiais ali estavam cumprindo seu dever. Sabe qual era o problema? E são tratados como demônios pela mídia. Sabe qual é o problema? Um delegado justificando a operação falou com verdade. A gente foi alvejado no início, um policial foi morto. E daí tivemos que dar o revide necessário. Esse é o problema. Essa fala dele não ficou clara. Daí o que é esse revide necessário? Quer dizer, claro, né, Joel? Será que executou gente rendida? Adriles, executar um criminoso rendido em posição de rendição, isso é um crime também. Foram rendidas, você concorda? Não, mas você concorda que você não sabe? Você concorda que você não sabe se entre esses talvez tenha tido algum que sim era criminoso, mas que se rendeu e foi executado. Isso a gente não sabe ainda. Vamos tentar buscar saber. A gente sabe que isso também não seria uma novidade. A gente também concorda que não seria novidade se acontecesse. Você concorda comigo? Se o bandido age que nem bandido, Adriles, isso não é tão notícia quanto se, nos casos que infelizmente às vezes acontecem, um policial age que nem bandido. Infelizmente a gente tem que investigar. Morte, a pessoa não é notícia. Mas você concorda comigo que a mídia trata a exceção de um policial corrupto ou de um bandido bonzinho que não se rendeu, ela trata essa exceção como regra e causa uma inversão moral que demoniza toda a força policial e santifica praticamente toda a força criminosa. Você concorda comigo que existe isso? Eu concordo que sim, há excessos, mas discordo que a solução para isso seja, então, cegar para os problemas que existem na polícia. Mas a mídia tá certa. Peraí. Deixa eu ouvir a opinião do nosso Zé Maria Trindade sobre isso, Zé. Olha, Paulo, você está certo. Eu diria que uma operação assim é como se fosse uma ambulância, ou seja, uma emergência. Quando a polícia tem que fazer uma operação, significa que a segurança pública já falhou em pelo menos 3 etapas anteriores. Eu gostaria de trazer para esse debate um assunto muito importante. A operação foi para libertar pessoas de bem que moram nessas comunidades. Crianças, esse grupo aí definia até quem namorava com quem estudava. Quer dizer, era um domínio total e estava crescendo cada vez mais. Eu acho que o Estado não pode deixar isso acontecer. E outra coisa, nessas comunidades só chegam a Secretaria de Segurança. Tem que chegar a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura e outras secretarias, exatamente para não ter esta ambulância, ou seja, a operação. Quando a operação é autorizada veja bem, autorizar, eu já acho isso estranho. A Justiça tem que autorizar a polícia, que tem o dever constitucional do uso do monopólio da violência, né, chegar numa comunidade dessa. Isso é um absurdo. Quer dizer, o Estado tem que tomar conta de novo desses locais. Lá estão pessoas que não têm outro lugar para morar. É a casa delas. E elas vivem ali entre polícia e bandidos. Efeitos colaterais, como uma morte de um ou outro num plenário de guerra desse, é previsível, né? Mas não pode achar que é normal alguém jogar pedra na polícia por entrar numa comunidade para defender a população.
Ô Zé, Perfeito, só uma coisa. Você falou uma coisa muito importante, rapidinho. Que o Estado favor, tem Adriles, que entrar bem nas rápido. forças. O problema é que o Estado tá saindo e deixando as favelas à mercê de bandidos. E o Estado, eu digo, Supremo Tribunal Federal proibiu e está cerceando as forças policiais de entrarem nas comunidades. Aí é claro que o tráfico domina e alicia Agora, crianças. tem que entrar na milícia também, ou seja, né, ao Adriles? contrário. Fecha, Hoje em dia, A milícia é 70% do exceção. território. Hoje em dia, crime 70%. organizado é padrão. Não. A milícia, primeiro, é crime organizado e hoje em dia 70% das áreas vulneráveis do Rio de Janeiro são nas mãos de milícias. Precisa entrar contra a milícia também. Não é Muito seletivo. bem. Deixa eu agradecer a participação do nosso Zé Maria Trindade aqui no Morning Show desta segunda-feira, diretamente de Brasília. Valeu, Zé. Ótima semana para você e bom trabalho. Eu prometo notícias melhores aí na semana. Um abraço. Até Vamos nessa então. Valeu, Zé.